Você está prestes a entrar em uma mansão onde a fragilidade é uma arma e a confiança é uma armadilha mortal. A história começa com Flávia, uma cuidadora dedicada, e Dona Marialva, uma idosa senil e milionária. Um laço de afeto que rapidamente se transforma em uma teia de ganância, culminando em um plano chocante para assassinar o único herdeiro da fortuna. Quando a polícia entra em cena e a cuidadora é presa em flagrante, você pensará que o caso está resolvido. Mas é aí que você se engana. Este não é um simples crime de ambição, é um labirinto de mentiras onde cada personagem usa uma máscara. E se a presa fosse, na verdade, a caçadora? E se a mente por trás do plano mais diabólico não estivesse atrás das grades, mas sentada confortavelmente em uma poltrona de veludo, tomando seu chá? O que você está prestes a assistir vai desafiar tudo o que você sabe sobre vítimas e vilões. Segredos enterrados por décadas, uma rede de lavagem de dinheiro e um jogo de xadrez psicológico onde a jogada final é tão brilhante quanto aterrorizante. Desvendar este mistério não é apenas assistir a um vídeo, é encontrar um tesouro escondido nas sombras da mente humana. Você tem coragem de descobrir quem é a verdadeira rainha neste trono de enganos? Se você chegou até aqui, sua mente provavelmente está em um turbilhão. Essa história te pegou, não foi? É porque aqui nós não contamos apenas crimes, nós desvendamos quebra-cabeças. E agora, você faz parte do nosso círculo de investigadores. Para não perder nenhuma pista dos nossos próximos casos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A verdade não espera e você merece ser o primeiro a saber. Deixe seu like, ele é o sinal de que estamos no caminho certo. Compartilhe este vídeo com aqueles seus amigos que, assim como você, amam investigação criminal. Desafie seus amigos e familiares a desvendarem este mistério. Veja quem consegue adivinhar o final antes da revelação. O Santuário e a Serpente. Os portões de ferro da mansão Marialva rangeram como um lamento antigo quando Flávia os atravessou pela primeira vez. O som ecoou em seu peito, uma mistura de pavor e reverência. A propriedade, aninhada em um enclave nobre e silencioso do Rio de Janeiro, era um fantasma de uma era dourada. Para Flávia, uma mulher de 44 anos cuja vida se resumia a uma corrida desesperada entre um aluguel atrasado e as ameaças veladas de agiotas por telefone, aquele lugar não era apenas um emprego, era um refúgio, uma fortaleza de muros altos que prometia um fosso entre ela e seus credores. O ar dentro da casa era espesso, carregado com o perfume de lavanda, madeira polida e o cheiro inconfundível do tempo. Foi nesse santuário de silêncio que ela encontrou Dona Marialva, uma figura tão frágil que parecia poder ser desfeita por uma brisa mais forte. Sentada em uma imponente poltrona de veludo carmesim, a idosa de 83 anos tinha a pele fina como pergaminho e olhos de um azul aquoso, que pareciam fixos em um ponto distante, talvez em uma memória que se recusava a se formar por completo. Naquele momento, Flávia vestiu sua melhor máscara, aquela que aperfeiçoara ao longo de uma vida de pequenas dissimulações, a da empatia absoluta. Com uma voz que ela mesma modulou para ser um bálsamo e um toque gentil em mãos que tremiam incessantemente, ela se apresentou não como uma funcionária, mas como uma salvação. "Estou aqui para cuidar da senhora, Dona Marialva, para tudo que precisar", disse ela, e a promessa em sua voz era tão convincente que ela quase acreditou em si mesma. Os meses que se seguiram foram uma obra-prima de manipulação. Flávia se tornou a sombra devotada de Marialva. Ela não apenas administrava os remédios com precisão cirúrgica, mas também se lembrava de qual era a flor preferida da idosa, gardênias. Qual tipo de música a acalmava, chorinhos antigos, e qual era a temperatura ideal do seu chá. Ela ouvia com paciência infinita as mesmas histórias fragmentadas sobre o falecido marido, um industrial descrito ora como um gênio, ora como um tirano. Ela penteava os finos cabelos brancos de Marialva com uma delicadeza que beirava a adoração, e lia em voz alta, por horas a fio, até que a respiração da velha senhora se tornasse o único som no quarto.
A recompensa veio na forma de uma dependência total. Você é o meu anjo, Flávia. O que seria de mim sem você? Marialva suspirava, e cada palavra era um tijolo a mais na construção da confiança que Flávia tanto cobiçava. A entrega do cartão bancário e da senha não foi um evento, mas a consequência natural dessa relação simbiótica. Para facilitar as coisas, minha filha, você resolve tudo para mim. O único elemento que perturbava essa harmonia era Cláudio. A chegada de seu sedã importado era um evento sísmico na quietude da mansão. Ele entrava sem cerimônia, o cheiro de seu perfume caro invadindo o ambiente, seus sapatos italianos ecoando com impaciência no assoalho de madeira. Ele não abraçava a mãe, ele a avaliava. Seus olhos percorriam o corpo frágil dela, depois os móveis, os quadros, como um perito avaliando um lote de leilão. Está tomando os remédios direito, mamãe? Espero que não esteja dando trabalho para a moça. A moça, no caso, era Flávia, e ele mal olhava em seu rosto. Para Cláudio, ela era invisível, parte da mobília. Esse desprezo sutil, essa indiferença gélida, acendiam em Flávia uma fogueira de ressentimento. Ela, que dedicava seus dias àquela mulher, era tratada como um nada, enquanto ele, o filho ausente, se sentia o dono de tudo. Numa tarde, logo após Cláudio partir, depois de uma visita de menos de 10 minutos, Dona Marialva segurou a mão de Flávia com uma força surpreendente. Seus olhos azuis, por um instante, perderam a névoa da senilidade e cravaram em Flávia um olhar de uma lucidez assustadora. Ele não se importa, sabe? Ele só quer o que é dele, o que ele acha que é dele. A frase, carregada de uma amargura profunda, foi a faísca que faltava. Naquele momento, no silêncio da mansão, Flávia sentiu uma mudança sísmica dentro de si. A gratidão que sentia pelo emprego se transformou em um senso de direito. Ela era a verdadeira herdeira, a guardiã por mérito. A serpente, que até então se contentava em rastejar nas sombras, começava a se erguer, pronta para reclamar o santuário como seu. O sussurro da fortuna. A posse do cartão de crédito era como segurar uma chave mestra para um mundo que Flávia só conhecia pelas vitrines. A princípio, seu apetite era contido, quase tímido. Uma bolsa de couro que ela namorava há meses, um perfume francês cujo aroma a fazia se sentir outra pessoa, uma cafeteira expresso para animar as manhãs de Dona Marialva. Cada transação era acompanhada por um pico de adrenalina, uma dança perigosa entre o êxtase e o pânico. Ela desenvolveu um ritual. As compras eram feitas de madrugada, no silêncio de seu pequeno quarto na mansão, e entregues em uma caixa postal alugada sob um nome falso em um bairro distante. A viagem para buscar os pacotes era a parte mais emocionante, um ato de transgressão secreta que a fazia se sentir poderosa, inteligente. A culpa era uma voz incômoda, mas ela a calava com uma lógica distorcida. É uma gota no oceano para ela. Para mim, é a chance de ter uma vida digna. Ela olhava para a figura adormecida de Marialva e via não uma traição, mas uma compensação pelos anos de humilhação e escassez. O salto de pequenos luxos para a conspiração de um assassinato não foi um impulso, mas uma lenta e deliberada construção, peça por peça, até que o tabuleiro estivesse montado. O gatilho foi disparado em uma tarde cinzenta, quando a chuva batia incessantemente nas vidraças da mansão, isolando-as do mundo. Flávia folheava um pesado álbum de veludo com Dona Marialva, quando a idosa parou em uma fotografia específica, um Cláudio adolescente, de sorriso forçado ao lado do pai imponente. Alberto era um homem obsessivo com um legado, Marialva murmurou, a voz quase um sussurro. Ele obrigou Cláudio a assinar um seguro de vida quando fez 18 anos, um valor astronômico. Dizia que era para garantir que o nome Marialva nunca fosse manchado por dívidas ou fracassos. Ela virou a cabeça lentamente e seus olhos, que pareciam vagar sem rumo, focaram em Flávia com uma precisão que a fez prender a respiração. É uma curiosidade da lei, não é, minha querida? Como o Cláudio nunca se casou e não teve filhos,
Se algo trágico acontecesse a ele, eu seria a única beneficiária, não apenas da herança, mas do seguro também. A lei determina que, na ausência de descendentes, a fortuna retorna aos ascendentes. A frase foi dita com a leveza de quem comenta o tempo, mas para Flávia, cada palavra pesava 1 tonelada. A lei não era roubo, era a lei. Naquela noite, a cama de Flávia se tornou uma câmara de tortura. O sono era impossível. A frase de Marialva era um mantra macabro que se repetia em sua mente. Se algo acontecesse a ele. Ela se levantou e se encarou no espelho do armário antigo. A luz da lua filtrava pela janela, esculpindo seu rosto em sombras. A mulher que a olhava de volta não era mais a Flávia endividada e assustada. Havia uma dureza em seu olhar, uma chama fria de ambição que ela nunca soube que possuía. Cláudio não era mais um ser humano. Era um problema matemático, uma variável que precisava ser eliminada da equação para que o resultado fosse o seu triunfo. A morte dele não seria um crime, seria uma solução. Ela começou a se ver como uma agente do destino, corrigindo uma injustiça cósmica. A fortuna, nas mãos dela, seria usada para o bem, para pagar suas dívidas, para viver a vida que lhe fora negada. Nas mãos dele, era apenas um símbolo de arrogância. O plano, antes uma fantasia nebulosa, agora se cristalizava com uma clareza terrível. Ela precisava de distância, de um álibi inquestionável e, mais importante, precisava de alguém que não tivesse medo de sujar as mãos. O sussurro da fortuna se tornara um plano de ação, e Flávia, sua mais devota executora. O jogo duplo na mansão. Uma forte crise de hérnia de disco foi o diagnóstico que Flávia apresentou, completo com um atestado médico forjado por um antigo cúmplice de pequenos golpes. Dona Marialva, em sua aparente inocência, compadeceu-se, insistindo para que Flávia tirasse todo o tempo necessário para se recuperar. "A casa não será a mesma sem você, minha filha", lamentou, selando o álibi de Flávia com a bênção da vítima. A agência, eficiente como sempre, enviou Silvia no dia seguinte. Se Flávia era um sol quente e expansivo, Silvia era uma lua fria e silenciosa. Sua presença era quase etérea. Ela se movia pela mansão com a graça de uma dançarina, seus passos abafados pelos tapetes persas, seu olhar registrando tudo com uma economia de movimentos que beirava a perfeição. Flávia, em suas visitas de amiga preocupada, estudava-a como um predador avalia sua presa. Silvia parecia jovem, talvez um pouco ingênua, o tipo de pessoa que se compadeceria da história de uma pobre senhora maltratada pelo filho rico. Era o instrumento perfeito. A campanha de sedução começou. Flávia chegava com bolos caseiros e uma expressão de sofrimento. Sentava-se com Silvia na cozinha, desabafando sobre as dores terríveis em suas costas, antes de, sutilmente, mudar o assunto para Cláudio. "Ele já veio aqui desde que você chegou?" perguntava, com a voz baixa. "Ele tem um gênio terrível, Silvia. Cuidado com o que você fala perto dele. Ele humilha a própria mãe, acredita? Trata a pobre coitada como se fosse um estorvo. Eu só aguentava por amor a ela. Essa fortuna toda, ele vai queimar tudo em festas e viagens, e a memória do pai dele, que construiu tudo isso, vai pro lixo." Flávia era uma mestra em pintar narrativas. Ela oferecia a Silvia um papel nobre, o de cúmplices em uma missão de salvamento, uma cruzada para proteger o legado de uma mulher indefesa. Ela contava com a solidariedade feminina, ou, na pior das hipóteses, com a ganância adormecida que ela acreditava existir em todos. Mas Flávia estava jogando xadrez com um mestre que ela nem sabia estar no tabuleiro. Silvia, na verdade, era Silvia Vargas, uma investigadora particular cuja especialidade era se infiltrar em ambientes domésticos. Cláudio a contratara não por uma suspeita específica, mas por um desconforto geral, uma sensação de que as despesas da mãe haviam aumentado inexplicavelmente. Ele jamais poderia imaginar que sua desconfiança o salvaria de um plano de assassinato.
Todas as noites, Silvia compilava um relatório detalhado. Ela está me cercando, dizia para Cláudio em chamadas seguras. Hoje, me ofereceu uma parceria para proteger a fortuna da sua mãe de você. A narrativa dela é consistente e perigosa. Meu instinto diz que o objetivo final é muito mais drástico do que desviar dinheiro para compras online. A intuição de Silvia era sua ferramenta mais afiada, e na mansão Marialva, ela apitava sem parar. A suposta demência de Dona Marialva era um quebra-cabeça. A idosa podia passar uma hora tentando se lembrar do nome de Flávia, mas depois, ao ouvir uma notícia na TV, fazer uma análise política incisiva e complexa, apenas para voltar ao estado de confusão quando percebia que estava sendo observada. E havia o escritório trancado, o santuário do falecido Alberto Marialva, que ninguém entrava. Usando uma microcâmera disfarçada de broche, Silvia filmou o interior pela fresta da porta. Foi quando viu algo que a gelou. Em cima da mesa, ao lado de um copo de uísque pela metade, estava um notebook aberto, exibindo o que parecia ser software de rastreamento GPS, com um ponto piscando em um mapa da cidade. O ponto estava rotulado como Cláudio. Dona Marialva não era apenas lúcida, ela estava vigiando o próprio filho. Silvia percebeu que havia caído num ninho de víboras, e o veneno vinha de todas as direções. O jogo duplo que ela jogava com Flávia era apenas a camada superficial de uma guerra familiar muito mais antiga e imortal. Contrato com a morte. A licença médica foi a cortina perfeita para o ato mais sombrio da vida de Flávia. Longe dos olhos atentos da mansão, ela se despiu da persona de cuidadora dedicada e se tornou uma caçadora. Seu destino era a Zona Norte, um emaranhado de comunidades onde as leis da cidade perdiam a força e eram substituídas por códigos próprios, mais antigos e mais brutais. Para chegar ao seu contato, ela trocou o carro de aplicativo por um mototáxi, sentindo o vento sujo e quente bater em seu rosto enquanto subiam por vielas tão estreitas que os guidões quase raspavam nas paredes sem reboco. O cheiro era uma mistura agressiva de esgoto a céu aberto, óleo de fritura rançoso e a umidade que emanava das construções improvisadas. Crianças descalças corriam e paravam para encará-la, seus olhares curiosos e desconfiados registrando a estranha em seu território. Flávia se sentia um peixe fora d'água, seu nervosismo uma aura brilhante que a denunciava. O intermediário, um homem magro com uma cicatriz que redesenhava sua sobrancelha, a guiou por um beco escuro até uma casa de 2 cômodos no topo do morro. A única iluminação vinha de uma lâmpada amarelada e fraca, que pendia de um fio desencapado, atraindo um enxame de mariposas. Sentado em um caixote de plástico estava Jagunço. O apelido evocava uma figura selvagem, mas o homem à sua frente era o oposto. De ombros largos, de uma calma que era mais assustadora do que qualquer ameaça, ele limpava metodicamente uma faca de caça com um pedaço de pano. Seus olhos eram opacos, desprovidos de qualquer centelha de emoção, e ele a avaliou sem dizer uma palavra, como um açougueiro mede um pedaço de carne. Flávia sentiu a boca secar. O Zeca disse que você tinha um serviço. A voz de Jagunço era grave e rouca, um som que parecia vir do fundo de um poço. Flávia, engolindo em seco, recitou a história que ensaiara por dias. Falou de um empresário que a havia enganado, um cafajeste que destruíra sua vida e roubado suas economias. Ela tentou injetar emoção em sua voz, buscando uma fagulha de simpatia, mas o rosto de Jagunço permaneceu uma máscara de indiferença. Ele não se importava com as razões. A moralidade era um luxo que não fazia parte de seu mundo. Não quero sua história, quero o que preciso para o trabalho. Ele a interrompeu, estendendo a mão. Nome, onde achar, foto de agora e metade do dinheiro. O resto você me entrega quando lê sobre o defunto no jornal. Com as mãos trêmulas, Flávia abriu sua bolsa e tirou um envelope pardo e amassado. O som do papel parecia um trovão no silêncio do cômodo. Dentro, uma quantia significativa em notas de 100, o resultado de meses de saques cuidadosos da conta de Dona Marialva. Junto ao dinheiro, a foto que ela tirara de Cláudio, sorrindo arrogantemente ao telefone em sua última visita à mansão. Cláudio Marialva. Ele tem um escritório na Barra da Tijuca, Rua das Acácias, 700, cobertura. Ele sai quase todo dia entre 8 e 9 da noite, sozinho. Jagunço pegou um envelope, conferiu o dinheiro com um movimento rápido dos dedos
e olhou para a foto por um longo instante. Rosto de playboy. Foi seu único comentário. Amanhã à noite o problema some. O ato de entregar aquele envelope foi a linha que ela cruzou e da qual nunca poderia voltar. O ar da favela pareceu sufocá-la no caminho de volta. Enquanto isso, na quietude asséptica da mansão, Sylvia, a investigadora, seguia uma trilha digital. Usando um software espião que instalara na rede Wi-Fi, ela conseguiu acesso ao histórico de busca do computador do escritório de Cláudio. O que encontrou foi alarmante. Pesquisas sobre extradição Brasil-Colômbia, proteção de testemunhas para crimes financeiros e os nomes de vários chefões conhecidos do cartel de Cali. A peça final do quebra-cabeças se encaixou. Cláudio não era um simples lavador de dinheiro. Ele estava no epicentro de uma operação perigosa e aparentemente queria pular fora. Naquela mesma noite, o celular pré-pago de Flávia, escondido no fundo de sua gaveta, vibrou. Uma única mensagem, de um número bloqueado. O pacote será entregue amanhã, sem falhas. Flávia sentiu um calafrio que era ao mesmo tempo de terror e de triunfo. O obstáculo seria removido. Mal sabia ela que, ao contratar a morte, havia apenas acendido o pavio de uma bomba muito maior, prestes a explodir e a levar todos para o abismo. Fachadas em ruínas. A noite prometida chegou com uma umidade pesada que parecia prensar a cidade contra o asfalto. No seu modesto apartamento, Flávia era um feixe de nervos. Ela andava de um lado para o outro, o chão rangendo sobre seus pés, o som amplificado pelo silêncio ansioso. Cada sirene distante era um prenúncio, cada latido de cachorro um alarme. Ela olhava para o relógio na parede, os ponteiros se movendo com uma lentidão torturante. 8 horas, 8h15, 8h30. Ela imaginava a cena, a moto, o tiro, o caos. A fantasia que a alimentara por semanas agora a assombrava com detalhes vívidos e aterrorizantes. Na Barra da Tijuca, Cláudio Marialva desligou seu computador, massageando as têmporas. A pressão do cartel estava se tornando insuportável. Ele desceu pelo elevador privativo, a mente fervilhando com planos de fuga e contas a pagar. Entrou em seu sedã de luxo, um modelo alemão com blindagem nível 3A. Uma exigência de seu pai que ele sempre considerara um exagero paranoico. Naquela noite, a paranoia de seu pai salvaria sua vida. Ao parar no primeiro sinal vermelho, a poucos quarteirões de seu escritório, ele estava distraído, olhando para o celular. Não viu a moto escura que se aproximou, deslizando pelo corredor de carros com uma agilidade predatória. O primeiro disparo foi um estrondo, que o fez saltar. O segundo e o terceiro vieram em rápida sucessão, transformando o vidro lateral em uma teia de aranha opaca. O impacto sacudiu o carro. Instintivamente, Cláudio se jogou no banco do passageiro, o coração martelando contra as costelas. Ele ouviu o som da moto acelerando, desaparecendo na cacofonia da cidade, e ficou ali, encolhido, ofegante, sentindo o cheiro de pólvora e o gosto metálico do medo na boca. A fachada de intocável havia se estilhaçado junto com o vidro. Sua primeira reação não foi ligar para a polícia, foi ligar para o inferno. Usando um telefone criptografado, ele discou o número de seu contato no cartel. Foram vocês, seus desgraçados. Eu pedi mais tempo. Qual é a merda da mensagem? Ele berrou, a voz esganiçada. A resposta veio de uma voz masculina, calma e com um sotaque carregado que gelou seu sangue. Senhor Marialva, acalme-se. Não temos interesse em mandar mensagens. Quando agimos, somos eficientes. Se fôssemos nós, o senhor não estaria ao telefone agora. Sugiro que descubra quem são seus inimigos domésticos. E não se esqueça do nosso prazo. A ligação foi encerrada. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que os tiros. Se não era o cartel, quem teria a audácia e os meios para tentar matá-lo? A paranoia se instalou, como um veneno. E um nome surgiu em sua mente. A investigadora. E se ela estivesse jogando para outro time? O encontro com Sylvia foi tenso. Num estacionamento subterrâneo mal iluminado, Cláudio, com a camisa amarrotada e o rosto pálido, a encurralou.
Quem te pagou? Para quem você trabalha de verdade? Silvia, impenetrável, não recuou. Ela sacou seu próprio celular. Eu trabalho para você, e o seu inimigo é mais próximo e mais estúpido do que você imagina, disse ela, e deu play. A voz de Flávia, cheia de um ódio cru, ecoou pelo concreto. O plano, a motivação, a ganância, tudo estava ali. Cláudio ouviu em silêncio, seu rosto passando da paranoia para a incredulidade e finalmente para uma fúria fria e calculista. A cuidadora, a serviçal invisível. A ideia era tão patética que era quase um insulto, mas era também uma oportunidade de ouro. Aquele atentado amador era a cortina de fumaça perfeita para os seus próprios problemas. Ele poderia ser a vítima, o filho devotado, alvo de uma criminosa gananciosa. A narrativa era limpa, simples e, o mais importante, desviava todos os olhares de seus negócios sujos. Com as gravações de Silvia como prova irrefutável, ele acionou seu contato na cúpula da polícia. Delegado, preciso de um favor. Aconteceu uma coisa terrível. Naquele momento, o plano de Flávia deixou de ser dela. Cláudio o tomou tras si, torcendo-o e moldando-o para servir a seus próprios fins. A fachada de vítima estava erguida, e por trás dela, ele se preparava para sobreviver à ruína que ele mesmo criara. O cheque-mate da culpada. A prisão de Flávia foi um espetáculo midiático orquestrado com precisão. As viaturas chegaram ao seu prédio simples, na Zona Oeste, ao amanhecer, com as sirenes desligadas para aumentar o efeito surpresa. Quando os policiais, liderados pela mesma inspetora que a interrogara, bateram à sua porta, Flávia estava na cozinha, tomando um café ralo, o estômago revirado pela ansiedade da noite anterior. Ela esperava uma ligação de jagunço confirmando o sucesso, não a voz imperiosa gritando "Polícia Civil". O choque paralisou-a por um instante. O mundo que ela tentara construir com mentiras e ambição desmoronou em uma fração de segundo. A busca em seu apartamento foi uma performance para as câmeras que já se posicionavam na rua. A TV de 60 polegadas, ainda com o plástico nas bordas. Os 5 smartphones de última geração empilhados na mesinha de centro. As notas fiscais das compras online cuidadosamente guardadas em uma gaveta. Cada objeto era uma peça da narrativa que a polícia queria contar. Flávio olhava para tudo aquilo, para os frutos de sua ganância, e via não mais símbolos de status, mas os degraus de sua própria forca. As algemas, frias e pesadas, pareceram selar seu destino. Na delegacia, a humilhação foi completa. Colocada em uma sala de interrogatório sem janelas, sobre a luz fria de uma lâmpada fluorescente, Flávia foi confrontada com as gravações. Ouvir a própria voz, distorcida pela raiva e pela cobiça, detalhando um plano de assassinato foi como levar um soco na alma. A voz não parecia a sua. Era a de um monstro que ela mesma havia criado e alimentado. Ela desabou, o choro vindo em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Para o delegado, um homem pragmático e com anos de experiência, era um caso clássico, quase tedioso. Funcionária de confiança, que se deixa levar pela ganância e comete um erro fatal. O caso foi servido de bandeja para a imprensa, que o devorou sem questionar. As manchetes eram brutais. O anjo da morte. Cuidadora planeja matar patrão para roubar fortuna. Cláudio, o filho enlutado e vítima, deu uma entrevista comovente. O braço em uma tipóia que os médicos disseram ser desnecessária, mas que sua assessoria de imprensa insistia ser visualmente impactante. Ele falou da dor da traição, do amor incondicional pela mãe e de como quase perdeu a vida por conta da maldade humana. Ele era um herói trágico e o público o abraçou. Jogada em uma cela superlotada, com o cheiro azedo de desespero impregnado nas paredes, Flávia passou as primeiras 48 horas em um torpor de autocomiseração. Ela era uma vítima das circunstâncias, uma pobre coitada. Mas, lentamente, à medida que o choque passava, uma nova emoção começou a borbulhar sobre a superfície. A fúria. A fúria da manipulada, da usada. Ela começou a rebobinar cada conversa, cada gesto, cada olhar trocado com Dona Marialva. A memória, agora afiada pela adrenalina da sobrevivência, começou a conectar os pontos. A forma como a idosa mencionava a solidão de Cláudio,
O jeito acidental como deixava extratos bancários com valores altíssimos à mostra sobre a mesa. A maneira como seus olhos, supostamente perdidos na demência, pareciam sempre focados e analíticos quando ela pensava que ninguém estava olhando. E a frase sobre a lei da herança não foram um comentário, foram uma instrução. Ela não tropeçara em um plano, ela fora empurrada para dentro dele. A epifania foi aterrorizante. Dona Marialva não era uma velhinha senil, era uma mestra de xadrez, e ela, Flávia, era o peão sacrificado em uma jogada ousada para derrubar o rei. A velhinha não queria o dinheiro, queria o filho fora do caminho, e ela usara a ganância de Flávia como arma perfeita, uma arma que deixaria impressões digitais que não eram as dela. A realização transformou o medo em raiva, e a raiva em uma determinação gélida. Ela não seria a única a cair. Ela se agarrou às grades frias da cela, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e desespero, e gritou, a voz rasgando o ar pesado da carceragem. "Guarda, eu preciso falar com meu advogado. Eu quero um acordo de delação. Não fui eu. Quer dizer, fui eu, mas não fui só eu. Fui ela, a velha, a santa do pau oco. Foi Dona Marialva o tempo todo." O guarda o olhou com desdém, acostumado a ouvir histórias fantasiosas de presos desesperados, mas a intensidade no olhar de Flávia, a convicção em sua voz, era diferente. O cheque-mate parecia ter sido dado, mas a peça que todos consideravam fora do jogo estava prestes a fazer seu último movimento. A rainha no trono de sombras. A sala do delegado era um santuário de cinismo, decorada com anos de histórias de miséria humana. Ele ouvia a nova versão de Flávia com um ceticismo entediado, tamborilando os dedos na mesa de metal. A ideia de uma octogenária com demência sendo a mente por trás de uma trama de assassinato era mais do que implausível. Era material para um roteiro de filme B. Senhora Flávia, a sua situação já é complicada. Inventar histórias só vai piorar as coisas. Temos suas confissões gravadas, disse ele, já se levantando para encerrar a conversa. Mas Flávia o deteve, com um olhar. Um olhar que não era mais de uma ladra apanhada, mas de alguém que finalmente entendera o tabuleiro inteiro. Ela não é quem parece ser. Ela joga xadrez, delegado, sozinha na biblioteca, partidas inteiras. Uma pessoa senil faz isso. Ela me testou por meses. Ela não me deu a arma, mas me mostrou onde ela estava enterrada e me entregou a pá. Se não acredita em mim, ligue para outra cuidadora, a Sílvia. Pergunte a ela se a Dona Marialva não é lúcida demais para uma velhinha doente. E procurem na casa, ela é metódica. Deve haver provas, algo que ela guardou. A menção a Sílvia e a convicção inabalável de Flávia foram o suficiente para criar uma fissura na certeza do delegado. Ele odiava pontas soltas. Com um suspiro de enfado, ele fez a ligação. A reação de Sílvia do outro lado da linha foi o que mudou o rumo de tudo. Um silêncio longo e pensativo. Delegado, a história dela pode não ser tão absurda. Havia algo estranho nela. Uma inteligência fria por trás da fachada de fragilidade. Faça seus homens procurarem por um cofre no escritório do marido falecido. Fica escondido atrás de um grande retrato a óleo dele. Se eu estiver certa, a verdade está lá dentro. A segunda visita à mansão Marialva foi diferente. Desta vez a polícia não procurava por bens roubados, mas pela alma da casa. Cláudio, notificado da nova diligência, estava lívido de raiva. Isso é um assédio? Estão dando ouvidos a uma criminosa desesperada? Os policiais o ignoraram. No escritório empoeirado, o retrato de Alberto Marialva foi removido, revelando a porta de aço de um cofre antigo e imponente. O ar na sala ficou pesado. Cláudio, pálido, negou conhecer a combinação. A chegada de um especialista em arrombamento e o som metálico de suas ferramentas quebrando o silêncio da mansão criaram uma atmosfera de tensão insuportável. Finalmente, com um clique alto, a porta cedeu. O conteúdo do cofre era mais revelador do que qualquer fortuna em dinheiro ou joias. Eram diários. Dezenas de cadernos de capa de couro, meticulosamente organizados por ano. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante e firme, a escrita de uma mente afiada e analítica.
O delegado começou a ler as entradas mais recentes, e o queixo lhe caiu. Ali, Dona Marialva narrava com uma frieza assustadora a sua vida como prisioneira de um filho criminoso. Descrevia como descobrira o envolvimento dele com o cartel e, pior, o plano dele para declará-la legalmente incapaz e interná-la, tomando assim controle absoluto de tudo. Mas a parte mais chocante era o seu contraplano, detalhado como uma estratégia de guerra. O estudo psicológico de Flávia, a escolha deliberada das palavras para plantar a semente da ganância, a manipulação de sua vaidade e desespero. Uma entrada em particular resumia tudo. Ele se tornou o monstro que o pai criou. E para caçar um monstro, às vezes é preciso soltar outro na jaula. Flávia é a minha criatura, o meu peão de sacrifício. Sua ganância será o gatilho, mas a bala é minha. Quando a poeira baixar, eu estarei livre. A rainha finalmente poderá deixar o seu trono de sombras. Com os diários em mãos, a equipe policial subiu em silêncio. A cena na sala de estar era surreal. Dona Marialva estava exatamente como Flávia a encontrara pela primeira vez, sentada em sua poltrona, uma xícara de chá nas mãos. Mas a mulher que os encarou não era frágil. A névoa em seus olhos havia se dissipado, revelando um azul profundo, inteligente e completamente impiedoso. Não havia pânico, não havia surpresa, apenas a calma de quem observa o desfecho inevitável de um plano executado com perfeição. Ela sorveu um gole de chá, pousou a xícara no pires com o leve tilintar e ofereceu-lhes um sorriso mínimo, quase imperceptível. Achei que nunca fossem descobrir, disse ela, a voz firme e clara. Foi necessário um movimento de sacrifício para proteger a rainha. Acredito que isso seja checkmate, delegado. E assim, os portões de ferro da mansão Marialva se fecham novamente, mas o silêncio que agora paira sobre ela é diferente. Não é mais o silêncio da velhice e do abandono, mas o silêncio pesado da vitória e da solidão. Flávia, o peão sacrificado, pagará por um crime que acreditou ter arquitetado. Cláudio, o rei tirano, foi removido do tabuleiro de uma forma que a lei jamais conseguiria. E Dona Marialva, a rainha oculta, finalmente alcançou sua liberdade. Mas a que custo? Esta história nos deixa com uma pergunta perturbadora. Até onde vai a escuridão da alma humana quando encurralada? E quem, no final das contas, é a verdadeira vítima? A mulher consumida pela ganância? O filho afundado em seus próprios crimes? Ou a mãe que, para sobreviver, se tornou um monstro ainda maior do que aquele que temia? A verdade é que em jogos como este, ninguém vence de verdade. Restam apenas as sombras, os segredos e as ruínas de vidas que poderiam ter sido, mas que se perderam nos fios da ganância. A mansão continua de pé, um monumento silencioso a uma tragédia perfeita, onde a maior astúcia foi se disfarçar de fragilidade. Histórias como essa nos lembram que a realidade é um labirinto e a cada esquina uma nova surpresa nos aguarda. Se este caso mexeu com você, se te fez pensar e questionar, então nosso objetivo foi cumprido, mas a jornada está longe de terminar. Agora eu preciso da sua ajuda para continuar desvendando esses mistérios. Você não é apenas um espectador, você é parte da nossa comunidade. Para garantir que você estará conosco na próxima investigação, inscreva-se agora e, o mais importante, ative o sininho. Cada notificação é um convite para um novo enigma. Não corra o risco de ficar de fora. Sua opinião é o nosso termômetro. Deixe o seu like se essa história te impactou, para que possamos trazer mais casos complexos e profundos como este. Comente aqui embaixo. Quem você acha que foi o maior vilão desta trama? Flávia, Cláudio ou a própria Dona Marialva? Eu leio cada comentário e suas teorias nos ajudam a enxergar além do óbvio. E por fim, compartilhe este vídeo, envie para aquela pessoa que adora um bom mistério e veja se ela consegue chegar à mesma conclusão que você. Obrigado por ter ficado conosco até o fim. Lembre-se, em um mundo de aparências, a verdade é o tesouro mais raro. E nós estaremos aqui, juntos, para encontrá-la. Até a próxima!